Os materiais que você vai utilizar para fazer este trabalho são o fio Gorro Kids, com um pompom em forma de cachorrinho. Você vai utilizar um novelo, o novelo ele vem com 110 metros, ele não é um fio 100% acrílico, mas ele é um fio 80% acrílico, 20% poliamida. E você vai utilizar também agulha de crochê 3,5 milímetros. Então, você vai abrir o seu novelo. Ó. Desse jeito. Ó. E o pomponzinho do cachorrinho, ele vem preso por uma fitinha. Que a gente desamarra o nozinho aqui da fitinha e reserva o cachorrinho para aplicação no final. Ó. Então, detalhe super lindo, é o que dá todo o charme para esse gorrinho. Ó. Então, você deixa reservado e nós vamos agora utilizar o fio para fazer o nosso trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 6 correntinhas. Então, você vai fazer a laçada inicial e 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fechar em círculo na primeira corrente feita com um ponto baixíssimo. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 16 pontos altos. Então, você vai fazer as 3 correntes para subir. 1, 2, 3, que já equivalem a um ponto alto, e vai trabalhar os outros 15 pontos altos dentro daquele círculo, já prendendo aquele fio do início. Então, esse fio, a gente vai tirando ele por fora. Ó. Trabalhe, então, um total de 16 pontos. Depois que você trabalhar os 16 pontos, aqui na sua carreira, você vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente daquelas 3 do início. E você vai subir 3 correntes agora para a próxima carreira e vai trabalhar mais um ponto alto na mesma base das 3 correntes. Você vai fazer 2 pontos altos para cada ponto da sua base. Então, de 16, você passa para 32 pontos. Ó, vai ficando assim. Trabalhados os 32 pontos na carreira, você fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar as 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto, e mais um ponto alto no ponto seguinte. No próximo ponto, você faz um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a cada 2 pontos, você aumenta no próximo. Um ponto alto no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto, 2 pontos altos no ponto seguinte para o aumento. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Veja que ele já vai, ó, emborcando, dando aquele efeito do gorrinho já vai fechando. Finalizada essa terceira carreira, você vai fechá-la com um ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, você vai trabalhar 4 pontos e um aumento. Então, você sobe aqui as 3 correntes, você trabalha mais um ponto alto para cada um dos 3 pontos altos seguintes. Então, você tem um total de 4 pontos. No próximo ponto agora é que você faz o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, um intervalo de 4 pontos. 2, 3 e 4, e no ponto seguinte você faz o aumento. Então, trabalhe dessa forma, 4 pontos, um aumento no ponto seguinte, para toda a carreira. Depois que você terminar a 4ª carreira, o seu trabalho ele vai ficando assim. Então, agora,
Para não começarmos a próxima carreira ainda com essa textura de fio e depois no meio da carreira ela passar para essa textura, que é a próxima que vem, que é uma textura de pelinho, ó, a gente vai cortar este fio que tem essa textura das primeiras carreiras para começar com o fio de pelinho. Se você quiser, se você não quiser cortar, você pode continuar com o mesmo fio até a parte da carreira que der para trabalhar com esse fio aqui, ó. Nós preferimos arrematar aqui essa parte e começar ali já com aquela outra textura, que é a textura já com pelinho aqui na composição, ó, bem fofinha. Então, sobrou um pedacinho aqui ainda daquela primeira textura que nós vamos deixar reservado. Nós vamos pegar agora este fio que tem o pelinho, que já é uma outra textura no mesmo fio que você está trabalhando. Vamos emendar o fio aqui e trabalhar a próxima carreira. Então, nessa próxima carreira, ó, você já vai prendendo o fio do final da carreira anterior e do início desta. Você vai subir aqui as 3 correntes para o primeiro ponto. Vai trabalhar mais 3 pontos altos nos próximos 3 pontos da base. E no ponto seguinte, você vai fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, a cada 4 pontos, no próximo você faz o aumento. 2, 3, 4 e o aumento até o final da carreira. Depois que você terminar essa carreira, 1, 2, 3, 4 é a 5ª carreira, você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Nós aqui cortamos o restante do fio que vinha ainda, que sobrava um pouquinho ainda no novelo e que ainda vinha com essa textura de pelinho. Nós cortamos para finalizar só essa carreira, porque a próxima você não ia conseguir terminar toda a carreira também com o fio de pelinho. Então, para não ficar a carreira finalizada com uma textura na metade da carreira e começando já outra textura, a gente preferiu arrematar e cortar essa parte e começar já com a próxima textura que vem no fio, que é esse fio clarinho sem mescla. Já é uma terceira textura diferente, ó, primeira, segunda, terceira. Então, agora nós vamos trabalhar as carreiras sem aumentos, ou seja, nós trabalhamos até a 5ª carreira com aumento, agora nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto por mais 10 carreiras. Ó. Então, nós vamos emendar este fio, já prendendo aquele fio do início, jogando para a esquerda. Ó. Vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, prendendo esse fio do final da carreira anterior e do início desta. Ó. Se você quiser o gorro maior, é nessa carreira que você aumenta. Ou seja, você segue com os aumentos de 4 pontos, um aumento, para deixar ele mais largo. Caso contrário, você faz como na receita. Então, agora trabalhe essas próximas 10 carreiras sem aumento, apenas ponto sobre ponto. Quando você estiver trabalhando as carreiras de pontos altos, que não tem mais o aumento, vai chegar uma parte que você vai trabalhar aquela carreira com o fio mesclado como no início. Ó. Só que na metade da carreira, novamente, acaba aquela parte da textura mesclada e começa o fio de pelinho. Então, o que a gente faz agora? Nós fizemos assim, ó, nós cortamos onde começava o fio de pelinho novamente. E nós pegamos aquele fio que nós tínhamos deixado reservado do primeiro corte dessa textura, que é o fio mesclado, ó, e emendamos aqui para terminar essa carreira. Assim, você aproveita o fio... Ó. Evita desperdício e a carreira ela fica num tom só. Ó. É como se você fizesse a troca de fio ou como se tivesse acabado um novelo. Nós ensinamos no site como fazer essa emenda. E você faz a emenda e continua com o mesmo fio. Ó.
Fica uma emenda perfeita. Ó. E é a mesma textura. Você esconde os fios por alguns pontos, depois você já pode deixar lá para trás. Ó, agora você consegue finalizar a carreira com aquele pedacinho de fio que você havia cortado da primeira textura desse mesmo fio, lá no início. Sempre antes do fio de pelinho a gente faz esse corte, para poder trabalhar toda a carreira com a mesma textura, sem ficar pelinho na metade e mescla na outra. Então, nesse a gente preferiu fazer assim. E aproveita o fio para o trabalho. Ó, estamos quase finalizando a carreira. Ela vai ficar toda nesse tom. Aqui, chegando ao final da carreira. Ela vai dar certinho as duas carreiras. Ó. E aí você fecha a carreira e arremata esse fio. Ó. Por enquanto ele vai ficando aqui, ó, tudo na mesma textura. Agora vem o fio de pelinho, você segue a sequência do novelo. Depois, se faltar aqui para terminar a segunda carreira com o fio de pelinho, você tem aquele que você cortou da primeira vez. Você vai fazendo a emenda, que é bem fácil em pontos altos, para manter a mesma textura de fio. Então, essa é uma dica, ó, que nós vamos emendar agora o fio de pelinho, trabalhar ponto alto sobre ponto alto, já escondendo o fio do final dessa carreira que nós acabamos de trabalhar e o início desse fio de pelinho. Depois que você trabalhar as 10 carreiras sem aumento, o seu gorrinho ele vai ficar assim. Então, veja aqui que nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com aumento até a primeira carreira do fio de pelinho. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras sem aumento. Então, o gorrinho, ele fica assim. Agora, ainda sobrou um pedacinho daquela parte desse fio mais clarinho, que é aquela textura mais clarinha, ó. Então, para que a gente termine a última carreira uniforme, sem trabalhar até a metade com essa textura clarinha, depois já começa aquela mesclada, a gente vai cortar esse fio clarinho. Nós vamos arrematar aqui. E vamos começar, ó, cortando o fio até onde começa aquela parte mesclada novamente, que é só um pedacinho de fio branco que sobra. E fazemos o acabamento com uma carreira de ponto baixo com aquele fio mesclado. Ó. E aí fica certinho a última carreira. Aqui. Então, nós vamos emendar o fio aqui no primeiro ponto, vamos trabalhar 2 correntes apenas. E vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, pegando o fio do final da carreira anterior e do início desta, ó, e fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto da base. Ó. Depois que você terminar a carreira com os pontos baixos, você vai fechá-la na segunda corrente do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo, e você vai arrematar.
Vai levar esse fio aqui do arremate por 4 pontos baixos. E pela parte de dentro, se você tiver uma agulha de tapeçaria, melhor. Você coloca na agulha de tapeçaria e vai puxando o fio ali por dentro dos pontos. Senão, você faz assim com a agulha de crochê mesmo. Ó. Depois você corta o fio. Esse fio que você escondia com os pontos de início e final de carreira, você pode cortar porque você já trabalhou vários pontos prendendo esses fios, então não tem problema. Ó. Você corta todos os fiozinhos aqui. Do início também. Todos os que ficaram aqui sobrando. Ó. Seu gorrinho ele já está pronto. Agora, nós vamos fazer a aplicação do cachorrinho. Então, o cachorrinho, ele vem com uma etiqueta, que para essa etiqueta não ficar aparecendo, a gente corta ela. Ó. Cuidado para não cortar ali no cachorrinho. E agora, nós vamos fazer a aplicação sobre aquele buraquinho que fica lá no início do trabalho. Então, com a agulha de crochê, as fitinhas que vêm abaixo do cachorrinho, você vai puxar. Ó. Você vai pegar aqui de um lado, vai puxar uma. Lá pra dentro. E do outro lado, você puxa outra. Bem na reta daquela fitinha onde você já puxou a primeira. E lá por dentro nós vamos fazer a amarração agora. Então, você vai puxar aqui dessa forma, ó, para que o cachorrinho ele fique bem rente ao início do trabalho, ó. E lá por dentro você vai fazer a amarração. Então, você vai apertar bem o primeiro nozinho e vai fazer, ó, o segundo. Você pode fazer até 3 nozinhos, se você preferir. Depois você corta aquela fitinha. Antes de cortar, para não cortar ali e correr o risco de desmanchar o nozinho, ó, você passa por dentro de uns pontinhos ali aquela fitinha. Só por dentro do trabalho. Ó. E dá mais 2 nozinhos aqui. Ó, antes de cortar, você verifica se o cachorrinho ficou certinho lá em cima. Ficou certinho? Você vai lá e corta o fio. Pra não ficar incomodando ali na cabeça da criança. E o gorrinho finalizado com a aplicação do cachorrinho, ele fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um gorrinho de crochê com a aplicação de cachorrinho.